Graça e paz, amada Igreja. Dando continuidade ao que estudamos na primeira lição, que abordou uma visão panorâmica do Evangelho de João, além da contextualização do cristianismo no mundo a partir de viagens realizadas pelo professor e missionário Ricardo Moreira, da PIB de João Pessoa. E caso você não tenha tido a oportunidade de estudar essa lição, eu sugiro que separe um tempo para poder estudar a mesma, pois assim sendo, facilitará o entendimento das lições subsequentes. Nesta lição de hoje, seremos levados a refletir sobre a divindade e humanidade de Jesus Cristo, o Verbo, a Palavra, o Deus encarnado em semelhança de homem que habitou entre nós, trazendo a salvação e vida eterna para todos que creem que Ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E ainda valorizar a doutrina bíblica acima das nossas pressuposições. A lição em pauta está ancorada no capítulo 1 do Evangelho de João, o qual aborda os seguintes assuntos: a encarnação do Filho de Deus, dos versículos 1 ao 18, a apresentação do Filho de Deus por João Batista, dos versículos 19 ao 34, e a apresentação do Filho de Deus aos discípulos de João Batista, dos versículos 35 ao 51. Julgo ser importante que você leia todo o capítulo 1 do Evangelho de João antes de participar desta aula através desse vídeo, pois não leremos todos os versículos do referido capítulo devido ao tempo da nossa aula. Mas quem acompanha as leituras diárias que realizamos no grupo da EBD do WhatsApp pode ouvir a leitura de todo o capítulo 1 do livro de João. O tema da nossa lição de hoje é o Verbo encarnado. O apóstolo João inicia seu evangelho evocando o princípio de tudo. Traça o início da criação, remontando para tanto a essência eterna de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo antes da criação do mundo. Esse evangelho fala sobre a palavra, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, que trouxe as boas novas de um caminho de salvação que foi aberto para toda a humanidade por sua morte e ressurreição. João declara que Jesus existe desde a eternidade e que participou da criação do universo. Jesus Cristo é a exata expressão de Deus Pai para a raça humana. Ele é a mensagem de salvação para todos. João 3,16. A proposição de João em seu evangelho é provar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus, enviado ao mundo para a salvação e redenção da humanidade. E que a pessoa, tendo fé em Jesus Cristo, receberá dele a vida eterna. João 20:31. A essência da fé passa fundamentalmente pela crença de que Jesus é Deus. O estudo do primeiro capítulo do Evangelho de João vai revelar que já no primeiro século havia homens que questionavam a messianidade e a divindade de Cristo, o que levou o apóstolo a registrar informações preciosas sobre Jesus, defendendo a divindade dele. O versículo 6 apresenta João Batista, que foi enviado da parte de Deus, não como luz, mas como testemunha da luz. O Evangelho de João enfatiza que a inclusão na família de Deus é extensiva a todos os que acolhem Jesus e creem no seu nome. No versículo 12 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A salvação é recebida mediante a graça de Deus e nunca por meio de obras. E no primeiro tópico da nossa lição, o autor ele vai trazer como tema prólogo. Os versículos de 1 a 18 do Evangelho de João constituem o prólogo, que expõe vários temas importantes como vida e luz,
glória e verdade, conflito entre luz e trevas, e o tema principal de que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Logos de Deus, pré-existente, que encarnou em forma humana, com a missão de trazer vida eterna a todos aqueles que confiam em sua missão divina. Os primeiros versículos do Evangelho nos transportam para antes do início da criação e nos fazem viajar no tempo e no espaço da história humana, revelando que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, o Deus Criador, descrito em Gênesis. Revela ainda a relação eterna entre Deus Pai e Deus Filho e mostra que podemos andar na luz e ter vida eterna quando aceitamos aquele que é a maior revelação do Pai, Jesus Cristo. É muito claro o fato de que a intenção era demonstrar a graça de Deus revelada por meio da encarnação do Verbo. Se não, vejamos João, do versículo 1 ao versículo 4, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nos versos de 1 ao 3, o apóstolo João ensina que o Verbo é o autor de toda a criação. Não há conclusão mais plausível e óbvia senão a que Jesus é o próprio Deus encarnado. Pois João mesmo testificou: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O termo verbo, no grego, logos, significa palavra, pensamento, conceito e suas expressões. Para a mente grega, o termo logos expressava a ideia de raciocínio e controle criativo. O relato, em João, capítulo 1, versículo 1, relembra a criação em Gênesis e revela a eternidade, enfatizando que, antes da criação deste universo material, o Verbo já existia. A ideia principal do conceito de logos é revelação. Ele é aqui aplicado a Jesus, que é tudo que Deus é e sua plena expressão entre os homens. O versículo 14 nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deste modo, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. O apóstolo ainda revela que Jesus é a própria vida e que esta vida é luz para os homens. É luz para os homens enxergarem seu estado deplorável de condenação. Luz, em João, significa revelação que manifesta a vida, que está em Cristo e que traz juízo aos que o rejeitam. Em João 3,19 nos diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vida significa salvação e libertação baseadas na expiação de Cristo. Nos dias do apóstolo João, existia um pensamento incipiente de uma doutrina herética, e que nós já estudamos, que é o gnosticismo, que a partir do século II e III já era um sistema desenvolvido e complexo, que tinha como doutrina central que o espírito era inteiramente bom e a matéria inteiramente má. Se a matéria era má, Deus não podia se tornar matéria. Nesse sentido, esses hereges negavam a humanidade de Cristo, propondo que a encarnação do Verbo não existiu. Então, o apóstolo João, no verso 14, se dedica a confrontar tais ideias heréticas. Vejamos o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o primeiro subtópico vai nos dizer: e o Verbo se fez carne. De acordo com 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4,
Jesus é a palavra que estava no princípio de todas as coisas. Gênesis 1, Hebreus 1, do 1 ao 3, gerando a ação criadora do universo. O Criador de tudo se fez carne. Na encarnação, o Verbo não deixou de ser Deus, mas tornou-se Deus em carne humana, isto é, plena divindade em forma humana como um homem. Precisava ser humano para poder sofrer e morrer, e precisava ser Deus para que tal morte fosse eficaz como pagamento pelos pecados da humanidade, como descrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o segundo subtópico vai nos dizer, e habitou entre nós. A palavra traduzida, habitou, está relacionada à palavra que significa tenda ou tabernáculo. O termo lembra o tabernáculo do Antigo Testamento, onde Deus se encontrou com Israel antes do templo ser construído. Êxodo 25, versículo 8. O versículo levou os leitores de João a lembrar-se da tenda do encontro, que ficou repleta da glória de Deus. Êxodo 40, do 34 ao 35, nos mostra esse episódio. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O sentido é que Jesus é a manifestação ou tabernaculação da glória de Deus entre os homens. A palavra tabernacular significa habitar, morar. E o terceiro subtópico vai nos dizer, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Graça e verdade não podem estar separados. Em Cristo estão em plena harmonia. Graça é um dom completamente imerecido, oferecido a todos que têm fé em Jesus Cristo, a verdade que liberta. Em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No Antigo Testamento, o termo glória representava o esplendor da manifestação divina e atestava a presença de Deus. Aqui, ele representa a manifestação visível de Deus em Cristo Jesus. A glória de Cristo consiste em realizar a obra do Pai. No Evangelho de João, glória está relacionada a fazer a vontade de Deus. Obediência. Obedecer à vontade de Deus. Caminhar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo tão somente que agrada a Deus. E o segundo tópico da nossa lição tem por tema identidade de Cristo. Nesta segunda sessão do primeiro capítulo, vamos observar que João continuou descrevendo fatos que tratam sobre a identidade de Jesus, incluindo o testemunho dado por João Batista e por seus discípulos. E o primeiro subtópico vai nos falar sobre a manifestação da graça. No versículo 15, vemos que João Batista nasceu e exerceu seu ministério antes de Jesus. Porém, ele declara que sua posição é totalmente inferior à de Cristo. No versículo 15 nos diz, João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. O testemunho de João Batista corrobora a afirmação do apóstolo João em relação à eternidade do Verbo encarnado. Versículo 4, ele nos diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João Batista ensina que ele, juntamente a todos os demais eleitos, são apenas receptáculos da graça de Deus por meio de Jesus. Versículo 16. Graça que é superior até mesmo à lei de Moisés. Versículo 17. João Batista está afirmando que a nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança. Em Hebreus 8:6 nos diz,
Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. No versículo 18, o apóstolo argumenta que Deus, sendo Espírito, é invisível à visão física. No versículo 18 nos diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Uma vez que Deus é, em sua essência, Espírito, como pode ser visto em João 4,24, que nos diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, uma vez que Deus é, em sua essência, Espírito, homem algum jamais o viu em sua essência, em seu ser Espírito. Vemos o Pai quando olhamos para o Filho. Em João 10,30, nos diz: eu e o Pai somos um. E o segundo subtópico vai nos dizer: maior que o profeta. Depois de fazer algumas declarações resumidas a respeito da divindade de Jesus, de sua pré-existência e da encarnação, o apóstolo João continua argumentando com seus leitores acerca da identidade de Jesus Cristo, relatando o testemunho dado por João Batista acerca da divindade de Cristo diante da comissão de sindicância enviada pelo Sinédrio. Vejamos o que nos diz os versículos do 19 ao 23. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não argumentou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse: não sou. Tu és profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Se observarmos as perguntas dos versos 19 ao 22, verificaremos que João Batista foi capaz de dar respostas claras acerca de si mesmo, porque ele sabia perfeitamente quem ele era e para que existia, e sabia também que Jesus era infinitamente maior do que ele. Nesse sentido, tanto João Batista quanto o apóstolo João declaram a superioridade de Jesus Cristo. João Batista sabia quem ele era e para que existia. Ele era a voz que clamava no deserto. E eu repito que tanto João Batista quanto o apóstolo João reconheciam e declaravam a superioridade de Cristo. Que possamos também reconhecer e declarar a superioridade de Cristo. E essa verdade me remete a um louvor muito conhecido e que nós cristãos precisamos buscar em Cristo Jesus vivê-lo. Diz assim a letra do louvor: mais de ti e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua. Que possamos reconhecer a soberania de Cristo e que possamos nos colocar como vasos na mão do olheiro e permitir que Cristo nos molde, nos faça um vaso segundo o seu coração, para que nós possamos fazer tão somente a vontade de Deus, que possamos caminhar no centro da vontade de Deus e que toda soberba, todo ego, toda vaidade, tudo aquilo que não vem da parte de Deus seja repreendido da nossa vida e do nosso meio.
para que possamos ser um vaso, segundo o coração de Deus, para anunciarmos as boas novas de Cristo, para cumprirmos o ide de Cristo. Que possamos diminuir para que Deus cresça e cresça e cresça cada vez mais em nós. E o terceiro subtópico vai nos dizer Cordeiro de Deus. Fica claro ao lermos os versículos 29 a 31 que João Batista até aquele momento não conhecia pessoalmente a Jesus. E diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com águas. No Antigo Testamento, os israelitas sacrificavam cordeiros na festa da Páscoa, Êxodo 12, 21, como oferta a Deus, Levítico 14, do 10 ao 25. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi oferecido como sacrifício pelos pecados, não apenas de Israel, mas de toda a humanidade. De modo geral, as pessoas acreditam que podem vencer o pecado por meio do esforço próprio. Entretanto, sabemos que a natureza humana é pecaminosa e que só Cristo pode nos livrar e redimir nossas vidas. Eis o motivo de Jesus ser identificado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o quarto subtópico, que trata sobre a identidade de Cristo, fala sobre Filho de Deus. Está baseado nos versículos 32 ao 34, que nos diz: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer dos céus como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele, o que foi testemunhado por João Batista. Portanto, Jesus é quem batiza com o Espírito. Jesus é o Filho, porque participa da mesma essência e da mesma substância com o Pai. E o quinto subtópico, que fala sobre a identidade de Cristo, vai nos trazer por tema Messias prometido. E está embasado dos versículos 35 ao 42. Estes versículos oferecem uma explicação de como Jesus chamou seus primeiros discípulos, e por meio deles aprendemos que estes primeiros discípulos faziam parte do círculo de João Batista. A narrativa descreve que João Batista estava com 2 dos discípulos, versículo 35. E ao ver Jesus passando, exclamou: eis o Cordeiro de Deus. Ao ouvir que Jesus estava por ali, os 2 discípulos prontamente decidiram segui-lo de perto. Outros sim. O versículo 35, que menciona 2 discípulos, tem por complemento o versículo 40, que menciona o nome de um deles, André, irmão de Pedro. Provavelmente, o outro era o próprio apóstolo João. Vamos ler os versículos de 38 ao 40, que nos diz: e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E algumas linhas de pesquisa entendem que João era o outro discípulo, porque na sua narrativa o apóstolo João deixa claro o horário em que os 2 discípulos ficaram com Jesus naquele dia, na hora 10ª. Tudo indica que João menciona o tempo exato, provavelmente, para enfatizar que ele foi o outro discípulo de João Batista que estava com André.
A primeira atitude que André fez ao conhecer pessoalmente a Jesus foi levar o seu irmão para conhecê-lo também. No versículo 41 ao 42 nos diz: ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André ficou tão feliz ao encontrar a verdade que salva e liberta, que foi anunciar a seu irmão. Que possamos também anunciar as boas novas de Cristo, Jesus Cristo, que salva, que liberta, que possamos anunciar àqueles com quem convivemos, aqueles com quem trabalhamos, com quem estudamos, que possamos ser pedras vivas e cumpridores do Ide de Cristo. E o sexto subtópico sobre a identidade de Cristo tem por tema Senhor e Rei. Nesta sessão, o apóstolo narra um momento em que Jesus chama Filipe para ser também seu discípulo, que por sua vez encontra Natanael. Os versículos 43 ao 50 que nos diz: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele que Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: está aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que esta. Novamente, o tema da lei está em evidência. Versículo 45. Jesus é o cumprimento da escritura do Antigo Testamento, da criação ao final do Pentateuco, de Josué a Malaquias. O ponto central é Cristo, o Messias esperado pelo povo de Israel. Filipe anunciara especificamente a Natanael que as profecias de Moisés se cumpriram e que Jesus, o Nazareno, cumpriria aquelas profecias que se referiam ao Messias. Diante da descrença de Natanael, no primeiro momento, Filipe o convida para testemunhar. Ao ver Natanael, Jesus se volta para aquele novo discípulo que já trazia consigo o temor ao Senhor. O ponto em destaque aqui é que Natanael era um israelita, ou seja, conhecia a lei e os profetas. Seu espanto e sua declaração: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa declaração revela sua autêntica crença no Messias prometido, que faria e que faz coisas grandiosas. Irmãos, notem que profundidade. Conhecer quem de fato é Jesus muda completamente a maneira como nos relacionamos com Ele. Você entende que se relaciona com o Filho de Deus, o Salvador prometido, o Senhor e Rei, o Criador do universo, com o próprio Deus? Como essa verdade muda a nossa forma de nos relacionarmos com Deus no dia a dia? Natanael era temente a Deus e, ao conhecer Jesus Cristo, declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que possamos declarar: tu és
o Filho de Deus. E eis-me aqui, diante de ti, em espírito e em verdade eu vivo, para fazer tão somente aquilo que te agrada. Que possamos, irmãos, nos aproximar num relacionamento genuíno, verdadeiro, autêntico, como filhos. Todo aquele em que nele crê, declara que o aceita como único e suficiente Salvador, se torna filho de Deus e tem a possibilidade de viver esse relacionamento com aquele que nos salvou, com o Senhor e Rei, com o próprio Deus. Como é especial, como é indescritível esse amor, esse cuidado de Deus, que possamos nos apresentar a Ele em espírito e em verdade e permitir a cada dia, nesse relacionamento saudável com Deus, apresentar a nossa vida diante dEle e ouvir aquilo que Ele tem a falar conosco através da sua palavra, através das orações. E que assim como Natanael, que era temente, e declarou: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Louvado seja Deus. E caminhando para a nossa conclusão, eu preciso expressar a minha alegria e gratidão a Deus por podermos viver esta comunhão, esta unidade, através do estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui reunidos na Escola Bíblica Dominical para estudar a Palavra de Deus. Como é bom conhecermos mais sobre a identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabermos quem de fato Ele é e como isso resulta na obra maravilhosa que realizou por nós. Por toda a Bíblia, o Senhor vem se revelando a nós como Criador, como Messias prometido, como Cordeiro de Deus, como Salvador, como Deus encarnado. Louvamos a Deus por fazermos parte daqueles que não negaram a absoluta autoridade e soberania do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe e até o próximo estudo.